Bom, a aula de hoje nós entramos no módulo sobre discipulado e nós vamos trabalhar duas aulas especificamente falando sobre o discipulado cristão. Nessa primeira aula eu vou trabalhar três grandes aspectos, né? Vou fazer uma definição de discipulado, eu vou trabalhar a questão do discipulado, das características do discípulo. Basicamente eu vou trabalhar esses dois pontos. Então eu tenho três objetivos para nós hoje. O primeiro deles é compreender a essência do discipulado na tradição cristã. Segundo, explorar as bases bíblicas do discipulado. E terceiro, discutir o papel do discipulado na vida cristã contemporânea. Ok? Nas próximas aulas, na próxima aula, a gente vai ver um outro lado do discipulado, a gente vai ver uma aplicação de como nós podemos desenvolver isso nas nossas igrejas, como a gente pode desenvolver isso comunitariamente. Então vamos lá, primeira definição do discipulado. O que é discipulado? O termo discipulado tem sua origem numa palavra latim chamada discípulos, que significa aluno ou aquele que segue, ok? No contexto do cristianismo, o discipulado refere-se ao processo de seguir e aprender com Jesus Cristo, incorporando seus ensinamentos e exemplos na vida diária. Essa ideia do discípulo, essa ideia do aluno, ela está contida em duas palavras ou dois termos que aparecem no Antigo e no Novo Testamento. Aliás, na verdade, eles ganham ênfase, no Novo Testamento. Então, o que é um discípulo? Um discípulo, ele é um talmid. Essa é a palavra hebraica, né? Talmid. E em grego, a gente usa o termo matetes. Todos esses, o matetes é a transliteração, né, da ideia do talmid. Todos eles apontam para uma única palavra: aluno, aprendiz, ok? Ou discípulo, né, como você percebe no Novo Testamento. Então esse conceito é usado. De talmid que vem o conceito mais tarde de Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é uma espécie de enciclopédia judaica que, na verdade, ela carrega o conhecimento da sabedoria judaica ao longo dos séculos, entendeu? Então se usou o termo de Talmud como algo que se dedica ao aprendizado, como algo que tem um caráter de aprendizado, entendeu? Então Talmid é a mesma palavra usada para aluno, para discípulo em hebraico. E matetes é o que aparece no termo grego. Quando você lê lá, vós sois os meus discípulos, o texto grego é matetes, tá? Mas a ideia é tudo de aluno, de um aprendiz. Na antiguidade, os alunos eles sentavam aos pés dos mestres. Na cultura judaica era muito comum o mestre ele sentar-se numa cadeira para ensinar, e os alunos, eles sentavam abaixo do mestre, certo? Se eles estivessem em um espaço aberto, era muito comum o professor, o rabi, o mestre, sentar numa pedra, num lugar mais alto, e os alunos ficarem sentados ao chão embaixo, ouvindo, exatamente para carregar aquela característica de submissão, de receber algo, entendeu? Todo aluno de um rabino, ele era chamado a carregar o jugo do seu mestre. O que era o jugo do mestre? O jugo de um mestre era o seu ensino. Então eles sentavam aos pés dos seus mestres, exatamente porque quando o mestre ele ensinava, os alunos eles estavam ali recebendo, ou seja, eles iriam carregar aquele jugo sobre eles. É nesse sentido que você tem Jesus falando em Mateus 11, 28, quando ele olha o
contexto maior daquela passagem, Jesus ele olha para os discípulos e para o ensino dos fariseus, como o ensino dos fariseus não era aplicável à vida, não era possível de ser vivenciado, entendeu? E aí Jesus vem e ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Do que ele está falando? Ele está falando num contexto onde as pessoas elas estavam sendo ensinadas pelos rabinos, onde os mestres da lei estavam colocando duras cargas, duros ensinos, que eles mesmos, como disse Jesus, não eram capazes de fazer, de praticar. Eles não faziam e queriam que os outros fizessem, entendeu? Então, quando ele está falando isso, eu sei que a gente usa muito, aplica muito no evangelismo, aplica muito num conceito de dizer para você vir a Jesus para aliviar as cargas, no sentido de sofrimento, mas o contexto da passagem ali está falando exatamente de aprendizado, de discipulado. Jesus está chamando aquelas pessoas para largarem o jugo, o ensino dos fariseus e receber o ensino dele. Por isso ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Qual é o fardo? Qual é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é o ensino de Jesus. Essa é uma fala totalmente judaica. Essa é uma fala totalmente rabínica. Os discípulos eles tinham que carregar o jugo dos seus mestres. E o que era o jugo? O ensino, o aprendizado. Eles tinham que aprender do mestre e colocar em prática nas suas próprias vidas, entendeu? Ensinar e transmitir a outros. Então, quando Jesus está falando nessa passagem, Mateus 11, 28, 29, ele está falando para aqueles ouvintes que eles deveriam largar a tradição dos fariseus, dos ensinos dos líderes religiosos e aprender diretamente dele. Ok? A leitura dos mestres judeus era literalista, era carregada de interpretações particulares, e Jesus se apresenta como um novo legislador, como um novo intérprete, como aquele que não só vive a Torá, mas como entende a essência da Torá. Então ele chama aquelas pessoas para serem os seus discípulos, entendeu? Esse é o sentido daquela passagem, daquele texto, entendeu? Então, um discípulo, ele sentava-se aos pés do seu mestre, exatamente porque ele recebia o jugo, ele estava submetido ali. A postura dele sentar-se aos pés do mestre, do rabi, era exatamente porque eles iriam receber aquilo. Era uma posição de humildade, de reconhecimento e de que eles iriam carregar aquele aprendizado, aquele fardo, aquele jugo sobre eles, entendeu? É esse o sentido. Já nas escolas gregas, porque querendo ou não, a gente tem no Novo Testamento a influência da cosmovisão grega. Como era o professor, como era o mestre, dentro da cultura grega? Era muito semelhante, era bem parecido, tá? Então, os alunos, eles sentavam e recebiam as instruções dos seus professores, e eles tinham que passar exatamente a vida deles dedicada àquele aprendizado, entendeu? Por isso, não existia aquela coisa de pessoas tendo vários mestres, Eles tinham, ou seja, dentro da filosofia, dentro da cultura grega, eles tinham um mestre específico, e dentro também do judaísmo, dentro da cultura judaica, também se tinha um mestre específico. Por isso você tinha, nos dias de Jesus, você vive o período chamado de período rabínico, vamos dizer assim, entendeu? E aí você tem as duas grandes escolas daqueles dias, que é a escola de Hillel e a escola de Shammai. São duas escolas fortes de interpretação. Ou os alunos seguiam aquela tradição de Hillel, ou seguiam a tradição de Shammai. E aí Jesus entra em cena naquele momento, exatamente estabelecendo uma nova escola,
entendeu? Chamando discípulos e trazendo pessoas para se tornarem seus seguidores e aprenderem dele. Okay? Então, basicamente, esse é o conceito de discípulo, de aluno dentro do mundo do Antigo e Novo Testamento. Tá? E aí, no cristianismo, quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que, primeiramente, tiveram um encontro com Jesus, se converteram a Jesus, vieram a Jesus e começam o quê? A aprender de Jesus por meio dos apóstolos, ou você pode pegar os próprios apóstolos, que foram discípulos de Jesus, não só os apóstolos, né? Porque os apóstolos foram tirados dentre os discípulos. Dentre a multidão de discípulos, foi escolhido os 12. Então Jesus ele tinha um grupo grande. Eu acredito que eu já falei isso aqui, mas só ressaltando, Jesus ele tinha um grupo maior, depois ele tinha o grupo dos 12, e dentro do grupo dos 12, especificamente 3 que compartilhavam de uma intimidade maior. Tá? Então vamos ver agora os principais aspectos do discipulado no cristianismo. Quais são as grandes ênfases? Em primeiro lugar, é seguir os ensinamentos de Cristo. O discipulado cristão ele envolve a adesão, ou seja, você aderir, você aceitar os ensinamentos, princípios e valores transmitidos por Jesus, conforme registrados na Bíblia. Ou seja, ser um discípulo de Jesus implica em seguir os ensinamentos de Cristo. Por isso que quando agora eu estava falando com vocês sobre a leitura da Bíblia e a importância da gente começar como cristão lendo o Novo Testamento e principalmente fazendo um mergulho nos Evangelhos, é exatamente por isso. Por quê? Porque nós somos a comunidade de Jesus, nós somos os alunos de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, cada um de vocês é um discípulo de Jesus, então nós precisamos priorizar em nossa vida os ensinos do nosso mestre, as instruções do nosso mestre. Então, a leitura dos evangelhos, o evangelho eu não te convido só a ler, eu te convido a mergulhar, a estudar, a procurar absorver as palavras, os ensinos de Jesus, trazendo para a vida, colocando em prática, deixando que as falas de Jesus, deixando que a palavra de Jesus, ela molde a nossa mente. E não é fácil permitir que esse ensino molde a nossa mente, porque o que é moldar a mente? É nós construirmos uma mentalidade a partir daquilo que Jesus está ensinando. É construir uma forma de pensar, uma cosmovisão moldada pela mente de Jesus. O apóstolo Paulo ele fala que nós temos a mente de Cristo. E em que sentido ele fala isso? Ele fala isso que nós recebemos, nós que cremos em Cristo, recebemos uma nova vida e nós agora passamos a pensar nas coisas que são do alto. Mas, na prática, dentro de uma cultura como a que nós vivemos hoje, uma cultura materialista, uma cultura que nos agrega e faz ficarmos apegados aos valores desse mundo. O que permeia mais o nosso pensamento? Na verdade, mesmo os cristãos, eles sofrem uma influência muito grande da cultura. A cultura domina a mente das pessoas. A cultura, ela tem ditado as regras. E o Evangelho de Jesus é uma proposta contracultural. Eu até convido vocês e recomendo a leitura do livro de John Stott chamado O Discípulo Radical e a Contracultura Cristã, se eu não estou equivocado, eu não lembro bem, mas O Discípulo Radical, ele já é um livro assim que ele tem uma ênfase muito grande. Por que ele já chama o discípulo radical? Exatamente porque John Stott ele começa a mostrar nesse livro que o discípulo de Jesus ele vive uma vida moldada pelo Evangelho, e a vida no Evangelho é uma vida que se coloca contra os valores da cultura, contra o modelo da sociedade do mundo. Então, ser discípulo de Jesus implica, em primeiro lugar,
seguir os ensinamentos de Cristo e deixar que esses ensinamentos de Cristo transformem a nossa mente, transformem a nossa vida, transformem a nossa prática devocional, a nossa praxis de vida, ou seja, deixar que o ensino de Jesus molde a nossa vida. Agora eu não sou mais moldado pela novela das 8, eu não sigo mais os padrões do Jornal da Globo, não são os professores ateístas da faculdade que moldam a minha mente, não. A mente do cristão, ela pensa a partir de Jesus. É mais ou menos assim, como Jesus enxerga isso? Como Jesus enxergaria esse problema? Como Jesus vê essa situação? Como Jesus lidaria com isso? É uma pergunta que nós precisamos sempre fazer quando nós estamos lidando com algumas situações, principalmente situações que elas nos colocam em becos sem saídas, situações que somos colocados na corda bamba, sabe? Aquela situação que você não sabe ao certo, porque querendo ou não na vida, nós nos deparamos com muitas situações que a gente não sabe como vai lidar com elas, que não sabe muitas vezes se estamos tomando a decisão correta, se estamos nos posicionando de forma correta ou de uma forma saudável. Então nós precisamos sempre nos perguntar, né? O que Jesus faria no meu lugar? Tem até um livro que se tornou um filme bastante conhecido, virou até uma série, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Ou seja, em meus passos, aliás, o que faria Jesus, né? O que Jesus faria em meus passos. Então a gente precisa deixar que Jesus molde a nossa mente. E para deixar que Jesus molde a nossa mente, nós precisamos ouvir a Jesus constantemente, todos os dias. Então, o convite a ler os evangelhos não é só um convite a ler, mas é um convite a mergulhar mesmo. Tentar compreender a mente de Jesus e a fala de Jesus. Tá? Mas, em segundo lugar, um dos aspectos do discipulado no cristianismo é o relacionamento pessoal com Jesus. Ou seja, vai além de uma simples observância de regras ou de uma simples leitura, mas nos leva a um compromisso pessoal de relacionamento com Jesus, buscando conhecê-lo e imitar o seu caráter, ou seja, uma prática de vida moldada por Jesus. Em terceiro lugar, um terceiro aspecto principal do discipulado cristão é o crescimento espiritual. O discipulado visa o desenvolvimento espiritual contínuo, ou seja, nós estamos numa jornada, nós estamos numa peregrinação, nós estamos numa caminhada, ok? E essa caminhada ela precisa nos levar à maturidade, à transformação do nosso caráter e a nos tornar a imagem de Jesus. Lembre-se que a obra de Deus em nós, muito mais do que ir ao céu e não ir para o inferno, a obra de Deus em nós está no fato de que Deus está construindo o seu Filho em nós. Deus está moldando o seu Filho em nós. Deus nos salvou para que nós nos tornássemos semelhantes a Jesus. Ou seja, só dá para viver a nova realidade, aquilo que chamamos de céu, dentro da nossa tradição cristã. O céu é para aquele que veio. Quem é que veio do céu? Jesus, o Filho veio do céu. E o céu é de Jesus. E o céu é para aqueles que se tornam semelhantes a Jesus. Então, o apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 15 que as coisas corruptíveis não podem herdar as incorruptíveis. Lá em 1 Coríntios capítulo 15. O que é corruptível não pode experimentar a incorruptibilidade, ou seja, o que é perecível não pode experimentar essa outra realidade. Por isso, Deus ele está trabalhando em nós desde o dia que você experimentou a sua conversão, desde o dia que você teve um encontro com Jesus. Toda a obra de Deus em nós é nos fazer parecidos com o Filho. Então, o discipulado ele é algo intencional. Qual é a razão do discipulado? É caminhar numa crescente para nos tornarmos semelhantes ao Filho, nos tornarmos semelhantes a Jesus. O discipulado também envolve o compartilhamento do Evangelho. Os discípulos são encorajados a compartilhar a mensagem do Evangelho
propagando a boa notícia do amor redentor de Jesus Cristo. Ou seja, os discípulos são aqueles que são enviados ao mundo para levar as boas novas daquilo que Deus está fazendo aos homens por meio de Cristo Jesus. Deus está reconciliando os homens consigo mesmo, não lançando em rosto os seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. E a nós basta reconhecer que somos pecadores e aceitar essa oferta da graça de Deus, esse presente de Deus. Esse é o cerne da mensagem que nós levamos, que devemos anunciar ao mundo. E, quinto lugar, a formação de novos discípulos. Parte fundamental do discipulado é capacitar os outros também a seguirem a Cristo, criando um ciclo de multiplicação de discípulos. Então, por que essa aula está atrelada à aula de evangelismo, ao módulo evangelismo? Por que a gente veio estudando evangelismo e para chegarmos logo depois do evangelismo no discipulado? Exatamente porque o evangelismo ele se trata do anúncio do evangelho, da proclamação. Porém, o discipulado é a vida de fé, é a vida em fé. Por exemplo, a partir do momento que alguém crê em Jesus, ela se torna o quê? Ela se torna, sim, um filho de Deus, ela experimenta um novo nascimento, ela experimenta a justificação, ela experimenta inúmeras bênçãos espirituais sobre a sua vida, mas ela se torna o quê? Um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. E aí ela vai viver uma vida que em discipulado, uma vida de aprendizado, uma caminhada, uma jornada. Então o discipulado é uma imagem que a gente poderia pensar no discipulado, é alguém caminhando numa estrada, alguém que está fazendo uma viagem, alguém que está fazendo uma jornada. O discipulado é isso, é uma jornada, é uma caminhada com Jesus, entendeu? E é uma caminhada onde pessoas vão caminhando umas com as outras. Nós estamos caminhando com Jesus, Jesus está caminhando conosco, mas o processo de discipulado é eu levar outras pessoas para a estrada junto comigo, outras pessoas para fazer essa viagem comigo. E esse é um dos sentidos, é um dos aspectos do discipulado. Ok? Alguém tem alguma dúvida até aí? Tranquilo? Então, o próximo ponto. Qual é a relação do discipulado com o cristianismo, com a fé cristã? O discipulado ele está inteiramente ligado ao cristianismo. Por quê? Porque reflete a resposta dos crentes ao chamado de Jesus para seguir. Lembra que certo dia, Jesus ele está pregando à beira do mar. Pelo menos vou pegar o relato de Lucas, que é um pouquinho diferente do relato de Mateus e Marcos. Mateus e Marcos, eles focam apenas no chamado de Jesus para Pedro. Mas o Evangelho de Lucas nos coloca um colorido, um pano de fundo histórico. Lucas capítulo 5, Jesus ele está pregando à beira-mar. E depois que ele termina de pregar, ele fala para Pedro para eles irem em alto mar. E aí Pedro resolve, juntamente com outros, entram no barco com Jesus e se lançam ao mar, né? Jesus fala exatamente onde as águas são mais profundas, ou seja, em alto mar. Lá se dá aquele episódio onde Jesus fala para Pedro jogar as redes. E Pedro explica que ele havia passado a noite inteira trabalhando, pescando, e não havia tido resultado nenhum. Mas que mediante a palavra de Jesus ele iria lançar as redes, e aí se dá aquele milagre, a chamada pesca maravilhosa, onde ele chega a pescar em média 153 grandes peixes. E depois desse episódio, desse milagre, Jesus usa aquele evento para chamar Pedro para segui-lo. Onde ele fala, vem e me segue, e a partir de agora farei de você um pescador de homens. Em Marcos e em Mateus, tem o registro de que Jesus está passando, vê eles guardando, limpando as redes e faz o chamado a eles. É um registro bem mais sucinto, bem mais sintético, entendeu?
Mas é isso. Então, o chamado ao discipulado é um chamado para seguir a Jesus. Então, esse conceito está presente nas Escrituras, certo? Quando você olha, por exemplo, para Mateus 28, 19 e 20, qual é o I de Jesus? Qual é o envio de Jesus? Ide por todo mundo fazer discípulos. Ok? Então, o discipulado, ele é mais do que uma prática. Eu gostaria até que você grifasse isso no material de vocês, aqui embaixo. Ele está dizendo assim, o discipulado é mais do que um conjunto de práticas. Guardem essa palavra, essa frase. É um estilo de vida que expressa compromisso, aprendizado, transformação à luz da fé cristã. Então, o que é o discipulado? Vou apagar aqui. Discipulado é um estilo de vida. Discipulado não é uma coisa que eu faço, não é uma coisa que eu pratico. Discipulado, ele está atrelado ao modo como eu vivo. Entendeu? Ou seja, a vida de um cristão, ela é a vida de um aluno de Jesus. É a vida de um discípulo de Jesus. Ok? Então, guardem bem essa informação, porque isso é o que vai nos caracterizar enquanto cristãos. Entendeu? Quem é um cristão? Aquele que segue a Cristo. Okay? Então agora vamos ver a importância de seguir os ensinamentos de Cristo e crescer espiritualmente, né? Então seguir os ensinos de Cristo e buscar crescimento espiritual são fundamentais na jornada cristã. E essa importância ela se dá de vários aspectos. Primeiro, porque nos gera uma conexão com Deus. Quando eu sigo a Cristo, quando eu sigo a Jesus, quando eu aprendo de Jesus, quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu me conecto ao Pai. Quanto mais eu conheço o Filho, quanto mais eu caminho com o Filho, mais eu conheço o Pai. Eu só posso conhecer verdadeiramente o Pai através do Filho. É o Filho quem me revela o Pai. É o Filho quem me conecta com o Pai. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai, ninguém verá o Pai se não for por mim. Então, o Pai, ele é inacessível. O Pai, ele é impossível de ser conhecido. Então, o Filho nos revela o Pai. O Filho nos revela a vontade do Pai. O Filho veio cumprir a missão do Pai. Jesus ele não veio cumprir a missão dele. Jesus veio cumprir a missão do Pai. Qual é a missão do Pai? Quando você olha em Gênesis, e os seres humanos eles rompem a sua aliança com Deus, quando os seres humanos se afastam de Deus, o que vai acontecer? Há o episódio da chamada queda, como nós chamamos dentro da tradição cristã. E aí você vê que Deus ele profere uma palavra de juízo ao homem, uma palavra de juízo à mulher, e depois a palavra de juízo à serpente, dizendo que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ali nós temos a promessa da vitória sobre o mal, que o mal não prevaleceria e que aquela condição não seria para sempre. E aí você vê que o que Deus faz? Ele realiza um sacrifício, está subentendido, está implícito, né? Não está explícito, está implícito no texto que Deus cobre eles com peles de animais, ok? Então ali você tem o quê? Você tem uma mensagem de redenção. Então, a missão do Pai agora, ela está atrelada a redimir, a resgatar o ser humano. Jesus ele vem cumprir a missão do Pai, o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, o Pai ele é conhecido pelo Filho e nós nos conectamos a Deus por meio do Filho.
Então, quando nós olhamos para Jesus, Jesus reflete a natureza divina do Pai. E por ele refletir essa natureza divina do Pai, conhecendo a Jesus, nós conhecemos o Pai. Conhecendo a Jesus, nós conhecemos a Deus. Então, ao observar o ensino de Cristo, tudo aquilo que Jesus, e essa é a grande diferença do ensino de Jesus para o ensino dos fariseus. Essa é a grande diferença. Ou de qualquer outro líder religioso que possa ter aparecido na história da humanidade. Porque o ensino, quando Jesus ensina, ele está transmitindo a diretriz do Pai. Ele está revelando a vontade do Pai. Quando ele fala que, vocês ouviram o que foi dito, você deve amar os seus amigos, mas odiar os seus inimigos, eu porém vos digo que vocês devem amar aqueles que vos perseguem, que você deve amar aqueles que se levantam contra você, que te caluniam. Quando ele está falando sobre isso, ele está falando, esta é a vontade do Pai. É assim que o Pai quer que você viva. É assim que o Pai quer que você trilhe a sua jornada. Você está entendendo? Quando Jesus ele diz assim, quando pedir para caminhar 1 milha com você, caminhe 2. Se te pedirem o talite, dê também a túnica. Ou seja, sempre faça mais pelo outro. Sempre faça mais do que aquilo que é pedido. Essa não é uma diretriz de Jesus, essa é a vontade do Pai. Depois você vai ver que Paulo ele fala exatamente sobre isso lá em Romanos. Ele fala, e se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede dele de beber, e se tiver nu, cubras. Você está entendendo? Ou seja, que isto não é um ensinamento moral do cristianismo, não é um preceito ético do cristianismo. Eu não vou fazer isso porque se eu agir assim eu sou moralmente melhor que o outro, ou eu estou num patamar acima do outro porque eu consigo te perdoar, eu consigo fazer o bem para você. Não, porque esta é a vontade do Pai, esse é o mandamento do Pai. Quando você faz isso, você não é melhor, você é apenas um servo que obedeceu ao Pai. E quando você não faz, você é um servo que está em falta. Quando você cumpre o mandamento, você não é bom por isso. Porque você só cumpre o mandamento porque você entendeu que o mandamento, ele faz de você alguém conectado com o Pai. E você só tem capacidade de verdadeiramente cumprir o mandamento se você estiver alicerçado no amor do Pai. Porque se você não amar com o amor do Pai, você não consegue fazer isso, ou você vai fazer isso de uma forma religiosa, de uma forma onde você vai fazer aquele bem para ter um coração dizer, não, mas eu sou bom. Não somos bons. Qual é a condição do homem? Todos pecaram, Romanos 3:23. A condição do homem é de pecador. Agora, quando nós praticamos o bem que nós praticamos, ele vai nos demonstrando que somos filhos de Deus. Isso vai nos demonstrando que a natureza de Deus, a natureza divina agora, ela permeia em nossa vida. Que nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus. Quando nós praticamos o que Jesus pratica, significa que nós estamos permitindo que Deus molde o nosso caráter para sermos como Jesus. Entendeu? E esse é o próximo item, né? Quando nós vivemos o ensino de Jesus, quando seguimos esses ensinos, promove uma transformação pessoal. Os ensinamentos de Cristo fornecem um guia ético e moral para a vida diária. Ao aplicar esses princípios, os indivíduos passam por um processo de transformação de caráter, refletindo mais de perto a imagem de Cristo. Então, logicamente, a fé cristã, ela é uma fé ética. Tá? Ela é uma fé ética. O que é uma fé ética? Uma fé que nos leva a um determinado tipo de comportamento, a um determinado tipo de atitude. Agora, a questão é que nós não fazemos isso para sermos moralistas.
Porque há uma diferença entre moralismo e ética. O que é o moralismo? O moralismo é quando nós apregoamos leis morais e nós até nos submetemos a ela, mas o moralista, na verdade, ele não é o cara que submete aquilo que ele coloca, entendeu? Ele quer que os outros vivam aquilo, mas às vezes ele está longe. Um exemplo, os líderes religiosos, os fariseus nos dias de Jesus, eles são moralistas. Você só pode fazer isso no dia de sábado, você não pode fazer aquilo, você tem que lavar a mão assim, tem que fazer isso e aquilo. Eles mesmos não fazem, eles ditam regras morais, porque eles acreditam que aquelas regras morais farão de você uma pessoa mais próxima de Deus. Nós não nos tornamos próximos de Deus por causa da nossa transformação moral e ética. Nós nos aproximamos de Deus, estamos conectados ao Pai por causa do Filho. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Então nós estamos em Deus, nós estamos conectados ao Pai por causa da obra do Filho. Mas essa mesma carta aos Efésios, no verso 9 e 10, diz que nós fomos salvos para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Ou seja, quando Deus ele nos salva integralmente. A salvação não é um processo da alma, né? Porque a gente ainda tem aquele velho conceito que a salvação é deixar de ir para o fogo do inferno para ir para o céu. A salvação, ela implica num resgate pessoal, numa transformação pessoal. De quem que Deus está nos salvando no fim das contas? É do inferno? Deus está nos salvando de nós mesmos. Porque quem é que transforma a nossa própria vida no inferno? É os outros? Ou somos nós? Eu sei que a gente muitas vezes assume uma atitude de culpar os outros pelas nossas mazelas. Mas na verdade, do que se queixa o homem, diz a Escritura? Ele queixa-se das suas próprias atitudes, dos seus próprios pecados, das suas próprias falhas, das suas próprias escolhas. Então, por mais que muitas vezes a gente queira usar a frase do Sartre, dizendo o inferno são os outros, na verdade, o inferno está atrelado às nossas decisões pessoais, entendeu? Então a salvação é um resgate de nós mesmos. O grande vilão sou eu, o grande inimigo sou eu, o diabolos sou eu, o Satã em si sou eu. Quando eu tenho atitudes de rebelião, de rebeldia, quando eu tenho atitudes contrárias ao espírito do Evangelho. O diabo sou eu quando me torno um divisor, quando não quero viver nessa comunhão com o Pai e quero fazer a minha trilha pessoal independente dele. Está entendendo? Então, quando Deus nos salva, essa salvação ela traz o quê? Ela tem uma implicação na nossa vida pessoal. Porque eu mudo, as minhas ações mudam, o meu comportamento muda, a maneira como eu enxergo a vida muda. Então você tem lá o Paulo em Efésios falando, e aquele que roubava não roube mais. Antes trabalhe, e agora com o dinheiro que ganhe, se sustente, e ainda possa ajudar os outros. Quem mentia, não minta mais. Quem vivia dominado pela ira, agora vai viver sob o controle, sob o autocontrole, vai buscar isso sobre a sua vida. Por quê? Porque nós estamos sendo salvos de nós mesmos. A caminhada com Cristo é uma caminhada de transformação pessoal, de mudança. E isso implica o quê? Numa fé ética, né? Ou seja, muda o nosso estilo de vida. É em Cristo muda o nosso estilo de vida. Agora, não é porque nós adotamos um novo estilo de vida que somos salvos. Somos salvos para viver uma nova vida. Somos salvos para viver nesse novo estilo de vida. Entendeu? Porque senão vira moralismo. Senão eu vou achar que é porque eu faço que eu sou salvo. Não, eu não faço porque eu sou salvo. Eu fui salvo para fazer. Entendeu? Essa é a lógica da fé cristã neotestamentária, da fé bíblica no Novo Testamento,
da vida cristã no Novo Testamento, tá? Um outro aspecto de seguir o ensino de Jesus é a compreensão do propósito da vida. Os ensinos de Jesus oferecem uma visão clara do propósito da vida, ajudando os crentes a descobrir o significado e direção de suas jornadas espirituais. Ou seja, quando nós seguimos a Jesus, quando nós aprendemos de Jesus, ele se torna para nós o nosso mestre, ele se torna para nós aquele que nos guia, aquele que nos dá a direção para que a gente possa construir uma vida mais sábia. Também, um outro aspecto de seguir o ensino de Jesus é ser um testemunho para o mundo. O modo como os seguidores de Cristo vivem as suas vidas, baseado nos seus ensinamentos, serve como um testemunho poderoso para o mundo. Isso destaca o que? A autenticidade da fé cristã e leva a gente a influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque essa mudança que se processa na nossa vida, embora todo o princípio de transformação ele é interno, o que vai acontecer? Ele vai se tornar percebível às pessoas. Você está mudando, você está sendo transformado. E essa transformação, ela vai se tornando perceptível para as pessoas. Por isso Jesus diz que nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. Você está entendendo? E que não dá para esconder uma candeia, não dá para esconder uma lamparina debaixo da cama. Você está lá num quarto escuro, você chega com uma lanterna, certo? Você chega ali com a lanterna do seu celular, clareou tudo. Aí você coloca a lanterna em algum lugar, a luz está refletindo. Ou seja, à medida que nós estamos sofrendo, experimentando essa transformação do Evangelho, da graça de Deus em nós, isso se torna também um testemunho para o mundo. E nós precisamos até pensar que esse testemunho, que é o testemunho da nossa vida, ele tem um poder de impacto muito maior do que o das nossas palavras. Porque se não está acontecendo essa transformação pessoal, as nossas palavras elas serão moralistas, então elas serão apenas moralismo para as pessoas. Entendeu? Agora, se nós estamos experimentando essa transformação, ela tem um poder, um impacto muito maior do que as nossas palavras, porque a pessoa está vendo. A pessoa está vendo você ser solidário. A pessoa ela está vendo você fazer coisas na sua empresa que nem competia você fazer, mas porque você se tornou sério, você tem uma consciência de serviço, você está fazendo, você não está fazendo porque você quer a promoção, você não está fazendo, não, você está fazendo porque você é sério, você está fazendo porque precisa ser feito. Onde você muitas vezes vai ouvir situações, afrontas pessoais, em vez de você devolver ali na mesma moeda, dar uma voadora como resposta na hora, você não vai revidar, você vai ter uma outra atitude, você vai ter uma atitude de passar por cima da situação, entendeu? Sem pagar o mal com o mal. Isso tudo tem um impacto na vida das pessoas muito maior até do que as nossas falas. Se nós não tomarmos cuidado, se for falas que nós não praticamos, se tornam falácias, entendeu? Falácia é aquilo que se fala, mas não se vive, não se tem uma veracidade daquela fala, não é verdadeira, entendeu? Depois, seguir os ensinamentos de Cristo produz em nós o caminho para a salvação. Cristo ensinou sobre a salvação e o caminho para Deus. Seguir esses ensinos é considerado crucial para que a gente possa obter a vida eterna e a comunhão eterna com Deus. Ou seja, a importância de seguir os ensinos de Cristo e crescer espiritualmente, ele está atrelado a uma busca, a uma relação mais profunda com Deus, na transformação do nosso caráter, na compreensão do propósito da vida e na influência positiva que nós vamos colocar sobre a vida dos outros dentro da nossa jornada cristã. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Agora a gente vai para a Bíblia. Vamos ver algumas passagens bíblicas que abordam o chamado de Jesus para os seus discípulos. Eu aqui elenquei apenas 3, tá? A primeira está em Mateus 4,19. Eu também usei a versão NVI, que era a versão que me estava no momento de preparar a aula. Então, foi essa versão que eu usei. Então, Mateus 4,19, você tem a fala de Jesus dizendo assim: vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. Lembra que eu falei que em Mateus e em Marcos está bem sucinto, bem resumido? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que significa vinde após mim? Significa que você está seguindo Jesus, tá? Seguindo a Jesus, ou seja, Ele vai à frente, Ele vai conduzindo. Tem muita gente que está andando à frente de Jesus, tá? E quando a gente resolve querer andar na frente de Jesus, aí começam os grandes problemas. Aí nós começamos a criar as nossas leis humanas e dizer que não, é a vontade de Deus isso. Não, Deus falou comigo isso. Tem muita gente criando leis, criando normas, criando padrões, criando modelos de comportamento, criando padrões éticos, morais, a partir do que ele pensa, não do que o Evangelho pensa, tá? A gente vê isso todos os dias, em muitos contextos, certo? Onde a pessoa fala, não, tal coisa é proibida, tal coisa não toque, não come, não manuseie, como Paulo fala aos Colossenses. Mas você vai vendo que são regras humanas. Quando você confronta o Evangelho de Jesus, afora. Por quê? Porque essas pessoas elas já não estão mais indo após Jesus. Elas estão indo à frente de Jesus. Eu já falei para vocês que eu me converti num contexto de igreja onde a primeira coisa que me deram logo quando eu aceitei Jesus não foi nenhuma Bíblia de presente, foi o RI da igreja. Foi o regulamento interno da igreja. Ó, leia isso aqui. Entendeu? Leia isso. Tipo, lendo isso, guardando isso, você será salvo. Se você descumprir isso, já era. Entendeu? Vai para o andar de baixo, vai para o subsolo. É isso, foi isso. Aí eu fui ler. A primeira lida tinha 1 mês, 2 meses de convertido. Nossa, aquilo me gerou um temor que praticamente era proibido ter televisão. E aí tinha uma passagem apocalipse dizendo que era a imagem da besta, entendeu? Aí aquele texto isolado para enfatizar aquela proibição de assistir ou ter televisão dentro de casa. Não poderia usar bermuda, não poderia usar isso aquilo, porque tinha um outro texto usado dizendo isso, entendeu? E todas as normas, era quase um compêndio da lei judaica, deveria ter umas 300 leis ali. Eu, naquele temor, automaticamente procurei cumprir uma após a outra. Tinha televisão em casa, vendi tudo, me desfiz de tudo. Meu guarda-roupa na época era de roupas caras, não podia ter roupas de marca. Então dei roupas caras, entendeu? Dei. Eu fiquei praticamente sem roupa para vestir, porque tudo que eu tinha estampas e tal, eu não podia ter roupa com uma estampa assim. Não pode. E aí colocava um texto lá e você tinha que se desfazer. Eu fiquei com uma camisa, umas 2, 3 camisas assim, umas 2, 3 calças jeans, era toda a minha roupa que eu tinha para ir para a igreja. Entendeu? Era lavagem cerebral pura. Então, aí mais tarde, já depois de alguns meses, graças a Deus esse processo se deu muito cedo na minha vida, essa libertação, que isso foi um processo esse sim foi um processo de libertação, foi a compreensão das Escrituras. 6 meses mais tarde, ou seja, 9 meses depois disso, eu fui ler esses textos e fui ler as passagens bíblicas. Já tinha lido o Novo Testamento várias vezes, já tinha mergulhado no Novo Testamento. Mas essa passagem não está falando sobre isso. Mas esta passagem aqui também não está falando sobre isso. Mas esta passagem aqui também não está falando sobre isso. Nenhuma passagem? Basicamente nenhuma das passagens falava sobre aquilo. Entendeu? Eram textos tirados do contexto que geraram os pretextos para criar aquelas normas e aquelas regras. Só que a minha experiência não era regra, foi exceção.
Eu tive essa oportunidade, naquela época, diante de todo o obscurantismo que existia, enxergar isso pela graça de Deus, porque à medida que ia lendo, estudando as Escrituras, o Espírito ia iluminando a minha consciência, eu ia estudando, mergulhando e aprendendo. Mas e o restante que estava ali absorto por aquilo? Entendeu? Mergulhados naquilo. Agora, o que é isso? É alguém que, por achar que está tendo um zelo pelo Evangelho, ele não está vindo após Jesus, ele está indo na frente de Jesus, porque ele está querendo dizer coisas que nem Jesus disse. Ele está querendo estabelecer leis e normas que Jesus não estabeleceu. Você está entendendo? Então esse é o grande perigo do discipulado, um dos grandes perigos. Entendeu? Você tem um outro texto aqui, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O que quer dizer negue-se a si mesmo? Primeiro ele coloca uma opção, tá? Ele diz aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, o que Jesus está falando? Seguir a ele é opcional. Você pode escolher seguir a Jesus ou não. Você pode ser um discípulo ou não. E qual a diferença? Você tem hoje na igreja pessoas que frequentam cultos. Você tem pessoas que vão para a igreja. Você tem espectadores. Não necessariamente essas pessoas são discípulos. Muito pelo contrário. Você nunca ouviu aquela pessoa falar: eu vou assistir o culto? Culto não se assiste, culto se presta. Culto se entrega. Culto é uma expressão de adoração. Culto é uma entrega pessoal. Culto é a minha devoção. Culto é eu me colocar diante de Deus, agradecendo, louvando, celebrando. Essa expressão de assistir o culto te lembra o quê? De assistir os Vingadores no cinema. Entendeu? De assistir uma cantata de Natal. Você está como um espectador. E para muitas igrejas e para muitas lideranças, a questão não é formar discípulos. É formar espectadores. Quando você vai no cinema, você entra de graça? O que você compra lá para você poder ter acesso? Ingresso, certo? É pago. Para participar, para assistir o evento, é pago. Então você é um consumidor. Para muitas lideranças e para o contexto de muitas igrejas no nosso tempo, discipulado é uma coisa que está fora da lista. Eles não querem formar discípulos, querem formar consumidores, espectadores que consumam, que recebam. Quando você está lá rolando o dedo para cima e para baixo no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, o que você está fazendo? Você está consumindo um conteúdo. Você está entendendo? Você está consumindo, você é um consumidor. Ser discípulo não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Na nossa sociedade, por que nós temos grandes dificuldades com o modo de vida dos cristãos? Por que nós temos grandes dificuldades com o impacto do Evangelho na nossa sociedade? Por que nós temos uma cultura dita cristã, sendo que na verdade as pessoas elas estão na igreja, mas elas não caminham e não conhecem Jesus? Porque elas estão longe da vida de discipulado. Elas são espectadores. Jesus tinha no seu ministério pessoas que seguiam apenas para ver ele curando alguém, para ver ele multiplicando o pão. Quem é que não quer pão de graça? Entendeu? Quem é que não quer ter sua necessidade suprida de graça? E muita gente seguia Jesus por isso. No próprio Evangelho de João, no capítulo 6, ele confronta, que ali tem uma das falas mais confrontadoras de Jesus, um dos discursos mais duros nos Evangelhos, e até mesmo dentro do Evangelho de João, onde ele fala o quê? Vocês estão vindo por causa do pão que perece. Vocês estão vindo a mim porque vocês querem as suas necessidades satisfeitas. Porque vocês querem respostas, porque vocês querem milagres. Vocês estão aqui porque vocês querem consumir coisas, vocês são espectadores.
E aí, diante daquele discurso duro de Jesus, o que acaba fazendo? Qual é o final do capítulo 6 do Evangelho de João? É que depois daquele duro discurso, o povo vazou, foi embora. E já não olhava mais Jesus com os mesmos olhos, diz o autor do Evangelho. E aí ele olha para os discípulos, para os 12 e fala, se vocês quiserem, podem ir também. E aí onde vem a célebre frase de Pedro, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Está percebendo? Ou seja, o que Jesus fez ali? Ele peneirou. Os discípulos são aqueles que foram confrontados, que foram duramente confrontados, que viram que caminhar com Jesus aparentemente não traria benefício nenhum, não traria glória nenhuma, não traria aplauso nem reconhecimento nenhum. E naquele momento, naquele contexto, seguir a Jesus era uma decisão arriscada, era uma decisão perigosa, iria colocar eles contra o Império Romano, iria colocar eles contra a religião oficial, que era o judaísmo do segundo templo, iria colocar eles contra as autoridades religiosas, iria colocar eles, talvez, em divisão dentro das suas próprias casas, no meio dos seus próprios familiares. E o próprio Jesus, depois ele diz isso, o reino, ele fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Saiba que a partir de agora, pais estarão divididos contra filhos, pessoas vão seguir a Jesus de um lado, outras vão rejeitar. E elas vão rejeitar a Jesus rejeitando você. Elas vão se tornar inimigas de Jesus sendo inimigas suas. Elas não estão vendo Jesus, mas estão vendo você que segue a Jesus. Então, ao invés de hostilizar Jesus que eles não veem, eles vão hostilizar você. E aí você começa a perceber que ser discípulo já é algo comprometedor. Ser discípulo é algo perigoso. Ser discípulo coloca a nossa cabeça a prêmio. Ser discípulo agora vai fazer a gente ser odiado em vez de ser aceito. Então isso é o discipulado. E aí, vamos lá. Você pega o contexto cristão dos dias de hoje. Você tem discípulos ou espectadores? Na sua grande maioria. Discípulos ou consumidores? Entendeu? Gente, presta atenção nos ambientes de trabalho onde você convive com cristãos. O que permeia a cabeça deles é o Evangelho? É uma mente moldada pela Escritura? É uma mente moldada pelo Evangelho? Ou é a mente moldada pela fofoca da semana? Ou é a mente moldada por conversas negativas, por conversas nocivas, por moralismos? Os cristãos muitas vezes são campeões em moralismos, em dizer faça isso, faça aquilo. Entendeu? O discípulo, ele não fala. O discípulo, ele faz. E ele faz a sua própria vida. E a sua própria vida se torna o exemplo e o testemunho mais poderoso que impacta o mundo. Se a gente tivesse mais discípulos, você acha que a gente tem uma sociedade corrupta? Se a gente fosse uma sociedade onde nós tivéssemos discípulos, se o grande contingente de cristãos que temos no Brasil fosse de discípulos e não de espectadores, se os milhões de evangélicos no Brasil não fossem evangélicos, rótulo, mas discípulos de Jesus, você acha que a gente teria uma sociedade injusta, uma sociedade onde permeia a imoralidade, uma sociedade onde os valores eles são deturpados? Não. Haveria uma profunda mudança no psiquismo coletivo da sociedade. Haveria uma mudança de estrutura. Eu não vou muito longe. Pega a reforma que se deu em Genebra, na Suíça. O processo de reforma na Suíça, até hoje, a sociedade na Suíça, a cultura da Suíça, sofre essa influência. Pode estar, a Suíça hoje é um país como a Europa inteira. A Europa é um continente pós-cristão. Quando eu falo pós-cristão é que eles abandonaram o cristianismo e eles estão mergulhados ou no ateísmo, ou um lado da Europa está mergulhado no ateísmo, ou a outra está mergulhada nessa espiritualidade da nova era. Tá?
A Europa hoje é isso. Ateísmo de um lado e as filosofias da nova era do outro. E sociedade cristã, cristianismo, discípulos também não existe praticamente mais. Mas, porque em um determinado momento na Suíça, haviam homens e mulheres, havia uma sociedade, tanto na Suíça como na Inglaterra. Teve pessoas que tiveram uma vida profundamente impactada pelo Evangelho e viveram um estilo de vida moldados pelo Evangelho. Isso mudou as estruturas da sociedade até os dias de hoje. A reforma se deu quando? Em 1500. O movimento ali se deu por volta do século XVI, XVII. Ou seja, já se passou 300, quase 400 anos. E você vê modelos sociais, estruturas socioeconômicas na Inglaterra, na Suíça, diferentes do Brasil. Por quê? Porque, mesmo que uma geração longínqua tenha vivido esse impacto do discipulado radical de Jesus, isso afeta as estruturas mais profundas de uma sociedade, mais enraizadas, da política, do modo como as pessoas vivem, da economia. Você está entendendo? O reino de Deus, ele afeta. O reino de Deus, ele muda todas as estruturas. Agora, por isso, nós temos o quê? Evangélicos, rotulados, nominais, não discípulos. O discipulado muda. O discipulado, ele transforma. Então, a busca pelo discipulado, a vida em discipulado, ela é um alvo da nossa vida e da nossa comunidade. Você não pode ser pastor, você não pode ser pastora e não se envolver com o processo de discipulado. Porque senão, o que vai acontecer? Você terá uma comunidade de espectadores, a não ser que a sua intenção já seja intencional, você ter uma igreja ali de espectadores e consumidores. E aí não é a igreja de Jesus, não é o caminho de Jesus, entendeu? Aí já é uma corporação, já é um business. Já é um business, já é algo, se for para fazer para ganhar dinheiro, então a sua mentalidade vai girar em cima disso. Mas se for para ser igreja de Jesus, se for para ser reino de Deus, se for para expressar e levar o evangelho de Jesus, é fundamental o discipulado. É fundamental nós seguirmos a Jesus, nós vivemos uma vida seguindo e aprendendo de Jesus e levar outras pessoas a isso. Ok? Segundo ponto aqui, lá embaixo, quero falar um pouquinho do discipulado na Bíblia, a relação entre Jesus e os apóstolos. Tá? A relação entre Jesus e os apóstolos é uma história rica nesse processo de discipulado, proporcionando insights, vislumbres valiosos sobre os princípios do discipulado cristão. Então vamos ver aqui. Nós temos primeiramente a questão, o foco do chamado-resposta. Jesus iniciou o discipulado chamando indivíduos específicos, como Pedro, André, Tiago e João. Sua resposta imediata ilustra a prontidão em seguir e em aprender. Quem pode ler em Mateus 4? Lê para mim, Mário, Mateus 4, do 18 até o 22. Do 18 ao 22? Isso. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Você pode ver que, ao ouvir a voz de Jesus, eles responderam prontamente. Então, a vida de Jesus impactou de forma tão profunda, de forma tão significativa a vida daqueles homens, que ao chamá-los, eles tiveram uma resposta imediata. Entendeu? Nós vamos ver também, entre Jesus e os apóstolos, uma relação pessoal. A relação entre Jesus e seus apóstolos era uma relação tanto profunda como pessoal. Ele compartilhava de momentos íntimos, tanto
corrigindo, como revelando verdades espirituais em um contexto de proximidade, ou seja, em um contexto de relacionamento próximo. Eu quero ler Mateus 16, verso 13. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Mateus 16, de 13 a 20. Você vai ver aqui, Jesus ele leva os seus discípulos. O texto diz que eles chegam às partes de Cesareia de Filipe, e aí ele interroga os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser quem dizem, né, o povo ser o filho do homem? E eles dizem, né, ser um dos profetas, ou João Batista. E aí ele pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? E aí vem Pedro, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus depois ele diz o que para ele? Que ele era bem-aventurado, que a verdade que ele havia conhecido tinha sido revelada pelo Pai. E você percebe que Jesus, ele leva os discípulos consigo, ele tem um diálogo a sós com os discípulos. Se você ler João 13, de 1 a 17, capítulo 13 do Evangelho de João, é o momento que eles estão à mesa, é o momento onde eles estão celebrando a Páscoa, é o momento final da vida de Jesus. E aqui nessa passagem Jesus ele lava os pés dos discípulos, ele tem uma conversa íntima, não só no capítulo 13, se você pegar do capítulo 13, começando do capítulo 13, até o capítulo 17, onde você tem a oração de Jesus, e essa oração ela é primariamente pelos seus discípulos, você vai ver toda uma conversa de profunda intimidade. Então, o discipulado deve gerar relacionamento pessoal. Quando você caminha com alguém no processo de discipulado, você tem que conviver com a pessoa, você tem que absorver as dores da pessoa, você tem que ter uma relação de proximidade. Discipulado não é algo que acontece no púlpito, ele começa no púlpito. Discipulado não é uma coisa que acontece na sala de aula. Discipulado pode começar ou pode envolver o processo de sala de aula. Mas discipulado é caminhar lado a lado, é conviver com pessoas, é ouvi-las, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, entendeu? É isso que vai produzir transformações na vida das pessoas, essa caminhada junto com as pessoas, entendeu? Você pode ver que na relação dos apóstolos com Jesus também há uma modelagem do serviço. Jesus não apenas ensinou verbalmente, mas também modelou o serviço humilde, como evidenciado por seu ato de lavar os pés dos discípulos, como citei agora há pouco. Isso destacou a importância da humildade e do serviço na vida do discípulo. Se você quiser seguir a Jesus, você vai ter que ter uma vida de humildade e uma vida de serviço. E eu incluo mais um item, uma vida de perdão. Porque quem é que estava lá à mesa com ele? Judas. E você acha que Jesus chegou em Judas e pulou ele? Você acha que ele não lavou o pé de Judas? Claro que lavou. Entendeu? Ou seja, humildade, serviço e perdão. Essas palavras estão atreladas ao discipulado. Uma vida de humildade. O que é humildade? Humildade começa primeiramente, dependência. Eu acredito que a gente pode pontuar a humildade em dois aspectos aqui. Humildade. Dependência. E aqui eu quero dizer dependência de Deus. Dependência de Deus. E, de certa forma, submissão. Tá? Submissão. Humildade implica em você, é aquilo que Paulo fala. Eu acho que um dos grandes conceitos de humildade é apresentado por Paulo ali no capítulo 2 da carta aos Filipenses, onde ele começa dizendo assim, considerem os outros superiores a você. E lembra que eu não sei se eu falei aqui ou em outro lugar,
que você precisa ser uma pessoa muito grande para considerar uma outra pessoa superior a você. Porque considerar o outro superior a você não é se diminuir, não é você se rebaixar. Considerar o outro superior a você, ali na fala de Paulo, é considerar o valor do outro, é considerar a importância do outro. Eu sei da minha importância, eu sei do meu valor, eu sei das minhas virtudes, e é bom que saiba também dos defeitos, né? Mas assim, é olhar para o outro e saber o valor do outro, saber do espaço do outro, que o outro merece espaço, que o outro merece respeito, entendeu? É olhar para as qualidades. Você já percebeu que a gente tem uma mania de olhar para as pessoas a partir dos defeitos delas e não das qualidades? E essa não é uma visão em nós moldada por Jesus. Essa é uma visão em nós moldada pelo pecado. É o pecado em nós que nos leva a olhar para os outros partindo do que é negativo, do que é ruim. Você já parou para pensar quando você olha para uma pessoa, ao invés de você olhar para as qualidades, você coloca o seu olhar primeiramente nos defeitos delas? Esse não é o olhar de Jesus. Embora Jesus, ao olhar para uma pessoa, pudesse discerni-la profundamente, embora Jesus, ao olhar para alguém, conhecia profundamente o coração humano, Jesus decidiu, optou em olhar para as pessoas a partir das suas qualidades. Quando você olha para o processo de discipulado de Jesus em relação aos apóstolos, você vai ver que há uma grande ênfase na qualidade deles. Jesus reforça essa qualidade. Jesus vai corrigindo pensamentos e crenças erradas. Jesus vai corrigindo, como um mestre, como um bom discipulador, um mentor, ele vai corrigindo as visões equivocadas, muitas vezes corrige confrontando e muitas vezes confronta duramente, mas nunca humilhando, nunca desprezando, nunca colocando a ênfase na deficiência, na limitação da pessoa. Jesus enfatiza as qualidades. Pedro, você é um grande pescador de peixes, mas você vai se tornar um grande pescador de homens. Senhor, eu vou estar com o Senhor em todo o tempo. Não, Pedro, te digo que hoje mesmo você vai me negar. Ele não está depreciando Pedro. Ele está falando, olha Pedro, você precisa conhecer a você mesmo. Você precisa enxergar as suas limitações. Eu sei que você não vai conseguir chegar comigo até o fim. Essa é uma caminhada minha, não sua. Eu sei que você vai chegar aqui e eu estou te falando que você vai me trair. Não é para te desprezar, não é para dizer que você é um zero à esquerda, é para que você se autoconheça. Autoconhecimento é de suma importância no processo da vida. Você só vai poder corrigir algo na sua vida e melhorar esse algo se você conhecer até onde você pode ir, se você souber aonde você falha, se você souber aonde você peca, se você souber aonde você erra, se você conhecer, se você discernir, se você entender, você tem a possibilidade de acertar. Não tem como tratar de uma doença se não tiver um diagnóstico. Então, mesmo quando Jesus confronta, quando Jesus apresenta duras realidades, as duras realidades que Jesus apresenta acerca da vida de uma pessoa não é com a finalidade de diminuí-la, de humilhá-la, de desprezá-la e de deixá-la de lado. Muito pelo contrário. Quando Pedro passa por esse processo, ele percebe que ele trai e a ficha só cai depois que o galo canta, depois que tem aquele momento ali de despertar. Só num determinado momento ele tem aquele despertar da consciência, quando ele nega 3 vezes a Jesus. E o que aquilo produz na consciência de Pedro? Ele fica arrasado. Ele sente uma profunda dificuldade de lidar consigo mesmo. Ele começa a se enxergar como um zero à esquerda. Ele começa a ver que ele não era capaz. E aí ele volta a pescar, ele deixa tudo de lado, todo o projeto. E o que Jesus faz depois que ressuscita? Jesus poderia cuidar de N coisas. Jesus se preocupa
em restaurar o Pedro. Jesus se preocupa em levá-lo novamente ao centro da sua missão, em levá-lo novamente a cumprir o propósito. A falha de Pedro estava prevista por Jesus. Jesus disse isso para ele. Jesus disse aonde ele ia chegar. Mas Jesus estava disposto a lhe dar a mão, dizer, não, nem tudo está perdido. Isso aqui era para que você se conhecesse, para que você enxergasse quem você é, para que você vivesse esse processo de autoanálise, para que você pudesse ver que nem tudo está nas nossas mãos e que você precisa depender de mim. Agora, mas eu sei que você é capaz. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Jesus sabia que ele amava, mas Jesus queria levá-lo novamente o quê? A reconsiderar a sua missão, a sua vocação. Ele falou, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo. Então, veja só, Jesus quer levá-lo, restaura-o novamente. Então, a humildade é reconhecer o valor do outro sem desmerecer o seu próprio valor. Humildade, serviço e perdão são as marcas de um discípulo de Jesus. E essa deve ser a marca da nossa vida servindo a Jesus. Uma outra situação que você percebe aqui são lições práticas. Jesus frequentemente utilizava parábolas e situações cotidianas para transmitir lições práticas. Por exemplo, a parábola do bom samaritano ensinou sobre amor ao próximo e compaixão. Então você vai perceber que sempre os temas do amor, da compaixão, do serviço, vão sempre presentes na fala de Jesus. Por que você tem parábolas dele falando sobre isso? Por que você tem... Jesus ele pesa tanto nisso? Porque ele quer moldar o comportamento, a mente, a forma de vida dos discípulos. Entendeu? É interessante que a gente hoje é tão preocupado com questões teológicas, com questões da cabeça, com questões do intelecto, e isso acaba se tornando para nós meio que uma fuga das nossas responsabilidades práticas, uma fuga do nosso modo de vida. A gente quer pensar sobre teologia, quer pensar sobre de forma mirabolante, a gente quer ter reflexões profundas, a gente quer enxergar coisas, extrair tesouros do texto da Bíblia, mas a gente não quer o mais prático, que é viver de acordo com Jesus, viver no modelo de Jesus. E a gente procura, dentro do nosso cristianismo, mascarar isso, se preocupando com o intelecto. Entendeu? E aí, o que acontece? A cabeça fica cheia de informações, mas o coração fica distante de Deus. E aí você tem pessoas o quê? Você tem pessoas vazias de Deus. Você tem pessoas cheias de informações. Você já viu que tem gente que abre a boca, fala sobre tudo, dispara textos da Bíblia, conhece profundamente o texto, mas aquilo não impacta a vida do outro. Por quê? Porque não existe as obras nele, não existe a essência dele. Está tudo daqui para fora, não está nele. O Evangelho é algo para ser encarnado, vivido, experimentado na nossa vida. Entendeu? Aí sim, quando você falar, a sua fala será uma fala de autoridade, porque é uma fala daquele que está no caminho, daquele que está errando, acertando, mas que está procurando pôr em prática. A gente não vai acertar sempre, certo? Nós somos alunos. O aluno no processo de aprendizado ele faz o quê? Ele erra. Nós, ao tentarmos viver de acordo com os padrões de Jesus, muitas vezes a gente vai ficar aquém, vai ficar abaixo, entendeu? Não vai bater a meta não, vai ficar no vermelho. Muitas vezes a gente vai ficar saldo devedor, negativo. Mas a gente está ali, você está entendendo? A gente está ali, a gente está caminhando. E a graça de Deus virá sobre nós para nos sustentar. Então você precisa errar para aprender. Bom que não cometa os mesmos erros, entendeu? Porque se você aprende, significa que aquele erro eu errei, mas aprendi, então não vou repetir aquele. Vou errar em outra coisa, entendeu? Mas vou aprender, você está entendendo? E isso vai se construindo o caminho do discípulo.
você está vivendo aquilo, e aquilo que você está praticando, que você está vivendo, é transformador na sua vida e pode e vai gerar impacto na vida do outro. Mas se você é um cara que acha que o academicismo, que o intelectualismo é o que vai fazer diferença, não vai. O academicismo vai servir para você apresentar coisas brilhantes no mundo acadêmico, entendeu? Muitos acadêmicos e pesquisadores bíblicos não são nem cristãos, entendeu? Não são nem cristãos. Então, eles podem escrever coisas ótimas dentro da pesquisa bíblica, dentro da pesquisa científica. Mas vidas transformadas acontecem quando a gente vive Jesus, vive o projeto de Jesus. Que horas são aí? Oh, legal. Então, na relação de Jesus com os discípulos, a gente vai ver uma outra coisa que são os momentos de correção e ensino, como eu já havia citado. Jesus corrigiu e ensinou seus discípulos em várias ocasiões, como Pedro foi repreendido por focar nas coisas humanas ao invés das divinas. Lá em Mateus 16:23, quando ele fala, né, que ele vai sofrer, Pedro, não, o Senhor não vai para a cruz não, o Senhor não vai sofrer não. Tipo, o Senhor vai reinar aqui em vida e tá tudo certo, e a gente vai fazer parte dessa parceria, dominar Roma, quebrar tudo e ser nós. Entendeu? Jesus falou, Pedro, sua ideia é satânica. Não vem do meu pai. Entendeu? Então, Jesus ele vai repreender. Entendeu? Por quê? Porque você precisa entender que discipulado está atrelado à orientação, correção. Hoje você vive uma sociedade que as pessoas não querem ser corrigidas. Você vive num modelo que, se você é pastor aqui e você prega algo, você confronta algo na vida de uma pessoa, ao invés dela repensar naquilo e ver e considerar as ações dela, ela vai, amanhã ela pede, dependendo da igreja, se for uma igreja mais histórica, pede a carta dela, pede a transferência dela e vai para a igreja do lado, a igreja da esquina, que não vai confrontá-la, que não vai mostrar para ela que ela precisa andar de acordo com aquele padrão de Jesus. Então, mas o processo de discipulado, ele é um processo de correção, ele é um processo de corrigir, de aparar as arestas, entendeu? Você vai ver também Jesus o treinamento para a missão. Os discípulos foram treinados por Jesus para continuar a sua missão na terra. E isso inclui a comissão de fazer mais discípulos, né, como você vê em Mateus 28, 19 e 20, e também a capacitação pelo Espírito, que é o Espírito que vai potencializar eles, que vai habilitá-los para cumprir a missão. Você percebe também que na vida dos discípulos você vê situações onde você percebe fraquezas, né, onde eles são desafiados. A Bíblia também faz questão de destacar fraquezas e desafios enfrentados pelos discípulos, como a negação de Pedro, as dúvidas de Tomé. Isso demonstra que Jesus ele lida com misericórdia, com compaixão e com graça diante das imperfeições dos seus seguidores. E nós, no processo de discipulado, Jesus também lida com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas, com misericórdia, com graça, com perdão. E nós, quando estivermos discipulando pessoas, nós precisamos aprender a lidar com as limitações das pessoas como Jesus lida com as nossas. E esse também é um outro grande desafio. Porque muitas vezes nós somos o cara que tem a dívida imperdoável paga, como aquela parábola que Jesus conta. O cara devia 10 mil talentos, uma dívida que não teria, era impossível de se pagar, e o rei vai lá e perdoa ele. Aí ele sai na rua e um cara que deve uma quantia mínima, mas também não pode pagar, não tem condições, e ele cobra aquilo, e ele quer de todo jeito extrair aquilo. E aí o rei fica indignado e fala, então, eu te perdoei uma dívida maior e você não fosse capaz de perdoar uma dívida menor. Então, muitas vezes, no processo de discipulado, a gente sabe que fomos perdoados de dívidas impagáveis e de repente a gente não consegue lidar com a fraqueza, com o pecado, com
com a alimentação do outro. Nós já colocamos duras cargas, ou exercemos julgamentos, ou pisamos no outro. E aí, você não está sendo um mentor, um discipulador no modelo de Jesus. E ao invés de você estar seguindo após Jesus, você está indo na frente de Jesus. Então, muito cuidado, né? Eu comecei a pensar muitas vezes assim, que esse é um parâmetro dado por Jesus, tipo, não faça, que Jesus ele extrai da regra áurea do judaísmo, né? Essa fala de Jesus, quando Jesus diz assim, não faça aos outros o que você não quer que faça, ou em algumas versões diz, faça aos outros o que você quer que faça, essa fala não é uma fala original de Jesus, essa é a regra de ouro do judaísmo, e ela foi falada primeiramente por Hilel. Uma vez foi um discípulo, um estrangeiro, e ele vai até as duas escolas rabínicas. Primeiro ele vai até Shammai, e ele fala para Shammai o seguinte: olha, eu quero que você me explique toda a lei judaica enquanto eu fico pendurado num pé só, né? Tipo assim, enquanto eu me equilibro num pé só, fale toda a lei judaica. O Shammai tomou aquilo como uma afronta, né? O cara tá de brincadeira, ele quer entender algo tão sério, tão profundo como a lei, uma atitude como essa. Antes de eu falar as principais regras, ele vai cair com o pé no chão. E aí o Shammai manda ele embora, porque ele estava sendo desonroso, insolente. E aí esse homem ele vai até Hilel e ele fala: diga para mim toda a lei judaica enquanto eu me equilibro num pé só. E aí Hilel disse: não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você. O restante é comentário. Comentário sobre a lei, né? Perspectivas de debate sobre a lei. Então isso se tornou a regra áurea, ou a regra de ouro do judaísmo. E aí, quando você está envolvido na pesquisa do Jesus histórico, você percebe quão judeu Jesus é. E quão próximo, por que você vai perceber que os fariseus estão sempre ali com Jesus debatendo? Porque o modo como Jesus ensina é muito parecido com os fariseus. Lembrando que o movimento farisaico surge de Hilel, tá? Hilel, ele é, vamos dizer assim, o fundador do farisaísmo, do movimento farisaico. E aí Jesus ele repete essa regra dos discípulos, que é a regra de ouro do judaísmo, e todos eles sabiam. Então Jesus só enfatizou: não façam, faça para os outros o que vocês querem que faça para você. Então, desde que eu aprendi, que eu entendi isso, é isso que eu aplico na minha vida. O que eu gostaria que fizessem por mim? O que eu não gostaria que fizessem comigo? O que eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer para o outro. O que eu gostaria que fizessem comigo, eu vou fazer para o outro. Está entendendo? Essa é a maneira simplificada de se viver o caminho de Deus. Se você faz isso, se você pensa nisso, antes de você dar um esporro em alguém, antes de você cair matando em cima de alguém, mas você gostaria que fizesse isso com você? Essa atitude que você está prestes a ter, você gostaria que o outro tivesse com você? Então, a partir do momento que que essa mensagem, né, porque você passa às vezes uma vida lendo isso não cai. Isso não cai no seu espírito, isso não se torna luz, verdade e vida no seu interior. Mas teve um momento da minha trajetória que lendo isso caiu como uma bomba. E aí eu procuro, né, como eu falo, todos nós estamos no processo de acerto e erro no nosso discipulado. Todos nós estamos no processo de erro e acerto na nossa caminhada com Jesus. Mas eu tento olhar para as coisas dessa forma, entendeu? Às vezes, o seu comportamento reativo ele é muito mais rápido. Às vezes você ainda não está amadurecido numa determinada situação específica e você acaba tendo um comportamento reativo, você só se arrepende depois, mas na hora você, entendeu? Enfia o pé mesmo, infelizmente. Mas aí você vai aprendendo.
Toda a nossa caminhada é uma caminhada de aprendizado. Então, a gente precisa aprender a lidar com a fraqueza dos outros, sabendo e olhando para como Deus lida com as nossas fraquezas. E todos nós aqui já cometemos pecados que Deus já podia ter mandado um raio fulminado todos nós. Não foi isso que aconteceu. Nós estamos aqui, Ele nos perdoou, Ele nos tratou, e até Ele nem tratou a gente assim, Ele não arrancou as coisas erradas da nossa vida de uma vez só, que a gente também não suportaria. Deus está tirando aos poucos, Deus está nos lapidando. Sabe quando um escultor começa pega uma pedra bruta, ele começa a esculpir ali uma estatueta, uma obra de arte? O Paulo diz que nós somos a boa obra de Deus. Efésios 2:10. Eu falei que a palavra grega ali é poema. Poema, onde você tem, vocês são a boa obra de Deus, no Efésios 2:10. A palavra em grego é poema, de onde vem poema. A ideia ali, Paulo usa uma palavra de que nós somos a obra de arte de Deus. Nós somos algo que Deus está trabalhando com as suas próprias mãos, né? Provavelmente na cabeça de Paulo está lá o Yasser, né? Do verbo fazer, lá quando Deus está moldando o homem com as suas mãos em Gênesis 2, né? E formou o homem do pó da terra, Yasser, né? Ou seja, o trabalho manual, o trabalho de um artesão. Ele aplica esse mesmo conceito usando a palavra grega, né? O correspondente que ele achou para tentar fazer uma correlação é poema. Ou seja, nós somos o poema de Deus. O poema é construído, é pensado. Nós somos a obra de arte de Deus, nós somos o tapete de Deus, o tapete de tapeçaria, né? Da tapeçaria artesanal. Nós somos a escultura de Deus, nós somos a pintura que Deus está fazendo. Então, Ele está trabalhando passo a passo, dia após dia nas nossas vidas. Deus não pegou a gente e falou, não, tudo que está errado na sua vida eu vou consertar hoje, eu vou arrancar agora. Você não suportaria, eu não suportaria. Então Ele está trabalhando passo a passo, com muita misericórdia, com muita bondade, com muita paciência. Então, a questão é, da mesma forma quando eu olho para a minha vida e vejo Deus tratando com as minhas imperfeições, com as minhas falhas, com os meus pecados, se Ele me trata com essa misericórdia, com essa bondade, com essa paciência, eu também preciso lidar com a fraqueza do meu irmão nesses mesmos termos. Não faça para os outros o que você não quer que seja feito para você. Faça para os outros como você gostaria que fizessem para você. E aí, vamos passar para as características, né? Que é o último ponto da nossa aula aqui. Características do discipulado. Tem só um pouquinho, listei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, só 12 características, né? Do discipulado. Daria um sermão que colocaria todo mundo para correr. Você fala assim, número 1, número 2. Esses dias eu preguei um sermão com tanto ponto que eu falei, sabe uma coisa, eu vou parar de falar os pontos, senão eles vão pensar que eu não vou acabar mais. Tinha uns 12 a 13 pontos. Sermão eu falo. Então, próxima característica, é a próxima. Né? Então vamos lá, qualidades essenciais do discípulo. Primeiro, fé. Tá? A fé é a base do discipulado. Um discípulo confia em Deus e em seu plano, mesmo quando enfrenta desafios. Então a gente precisa ter essa confiança no plano de Deus, de que Ele sabe o que está fazendo na nossa vida, mesmo quando a gente não sabe nem que direção vai tomar no dia de amanhã. Que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, mesmo quando eu não sei. Mas que Ele está no controle, eu preciso confiar nele. Fé. Segundo, compromisso. Um discípulo demonstra comprometimento contínuo com Cristo, priorizando a sua vontade acima das suas próprias preferências. Então, eu posso dizer que a vida em discipulado é uma vida de disciplina. Sabe aquele dia que você vai porque você tem que ir, você faz porque você tem que fazer? Nós estamos comprometidos com Cristo e a gente vai ter que fazer algumas coisas.
porque a gente está comprometido. Não porque tenha vontade, não porque queira, não porque esteja bem, entendeu? Você vai ter que dar o passo. E aí a fé também está envolvida nisso. Você vai ter que dar o passo e o chão vai se colocar debaixo do seu pé na hora que você der o passo. Porque mesmo muitas vezes nós não vamos encontrar nem forças na gente para servir a Deus, para seguir no outro dia. Vai ter dias que se você pudesse, você colocava o ponto final ali e falava igual Elias: Senhor, pode me levar, pode me matar. Não, você levanta e você olha e você vai. Vai por quê? Porque você confia em Deus ou porque você simplesmente está tão comprometido que você precisa ir. Entendeu? E aí, no decorrer do passo que você vai dando, Deus ele vai te restaurando, ele vai te curando, ele vai te fortalecendo. Ok? Uma outra característica, obediência. Obedecer aos ensinamentos de Cristo é crucial. Um discípulo procura viver de acordo com os princípios bíblicos e seguir o exemplo de Jesus. Humildade, como eu já falei, que é reconhecer a necessidade de aprendizado e estar disposto a crescer espiritualmente, que é uma das marcas do discípulo. O amor ao próximo. Um discípulo expressa amor, compaixão e serviço aos outros, seguindo o exemplo de Jesus em amar o próximo como a si mesmo. A busca pela santidade. O discipulado envolve a busca ativa pela santidade e conformidade à imagem de Cristo, superando gradualmente as áreas de fraqueza e pecado. Como que eu vou experimentando santidade na minha vida? Santidade não é se agregar a uma regra moral. Muita gente entende santidade por moralismo. Santidade não é moralismo. Você pode estar de burca, coberto do pé à cabeça e seu coração, sabe, tá podre. Você pode estar cumprindo trocentas regras e seu coração está distante de Deus. O que é santidade? Santidade é a busca de se tornar mais parecido com Jesus. Santidade é a busca de se parecer com Jesus. Porque quanto mais eu vou procurando me parecer com Jesus, mais as áreas de resistência da minha vida, ou as áreas marcadas, maculadas pelo pecado, elas vão sendo tratadas. Você está entendendo? A gente pensa muito em santidade em termos de moral, quando na verdade a santidade ela precisa acontecer em termos de imitação, da imitação de Cristo, de imitar Jesus, de procurar viver em Jesus e com Jesus. Quando eu busco a santidade olhando para Jesus e procurando me espelhar em Jesus, eu sigo o caminho mais saudável de viver uma vida ética alinhada com os padrões do reino de Deus. Quando eu busco uma santidade, ou uma ideia de santidade pela moralidade, eu corro o risco de me tornar um religioso, de me tornar um legalista, entendeu? E o que Jesus disse acerca dos legalistas? Ele falou: vocês são como sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, muito bem ornamentados por fora, mas o que lá tem? O que tem dentro? Ossos. Um cadáver em decomposição. Você está entendendo? Então a gente corre o risco de criar por fora uma bela aparência e por dentro inúmeros cadáveres decompostos. Quando você busca santidade, pensando a partir de que santidade é eu me tornar mais parecido com Jesus, o alvo da minha vida é ser Jesus, você começa a experimentar essa mudança. Porque tudo que Jesus vive reflete conexão com o Pai. Tudo que Jesus vive reflete a perfeição do Pai. E gradualmente, quando você segue Jesus e quando você imita Jesus, você começa a viver uma vida em santidade. Ok? Um outro comprometimento do discípulo é o estudo da palavra. Um discípulo se dedica ao estudo da Bíblia
para compreender os ensinamentos de Cristo e aplicá-los à vida cotidiana. Então eu estudo não para falar para os outros, eu estudo não para ficar pegando para os outros, eu estudo para ter uma transformação na minha vida, para eu conhecer a Jesus, para eu ser moldado por Jesus. Você está entendendo? Esse é o objetivo do estudo, é a conexão com Deus. No judaísmo se diz que você alcança Deus orando e estudando as Escrituras. Entendeu? É isso. Oração constante, né? Já é o próximo ponto. O discípulo, a oração é uma prática essencial para um discípulo, fortalecendo a comunicação com Deus e buscando a sua orientação. Generosidade. Um discípulo é generoso e disposto a compartilhar recursos, tempo e habilidades para o benefício dos outros e para promover o reino de Deus. Então a generosidade é papel de suma importância, faz parte da nossa prática de vida e de fé. Estar aberto para socorrer as necessidades. Discernimento. Desenvolver discernimento espiritual para compreender a vontade de Deus e tomar as decisões sábias é de suma importância. Perseverança. O discipulado frequentemente enfrenta desafios, exigindo perseverança diante das dificuldades e compromisso de continuar seguindo a Cristo. Então, lembra do termo grego perseverança? A palavra grega no Novo Testamento é hipomoné. Sabe o que significa hipomoné? Hipomoné é suportar peso. Sabe quando você vê lá um halterofilista, né? Ele pega aquele peso lá, principalmente os que competem, eu esqueci a modalidade, né? Como é que chama aquela modalidade que o cara levanta o peso? Imagina que o cara ele tem que levantar o peso, ele tem que segurar ali por alguns segundos antes de ele soltar, entendeu? E tudo é metrificado, a forma como ele pegou, a puxada e o momento final ali que ele segurou aquele peso, que ele sustentou aquele peso, né? Então, a hipomoné fala sobre essa capacidade de carregar pesos. Então, na Bíblia, na corrigida de Almeida vai aparecer a palavra paciência e na atualizada perseverança. Paciência e perseverança na Bíblia, nas nossas Bíblias, né, é a tradução da palavra grega hipomoné. Ou seja, um discípulo tem que ser alguém que consegue suportar pesos. Um cristão é alguém que precisa aprender a suportar pesos, carregar os fardos da vida, entendeu? Com os seus olhos em Jesus e sabendo que Jesus é poderoso para sustentá-lo na caminhada. E muitas vezes aprender a lançar esses fardos sobre Jesus. Tá? Pedro diz em sua carta assim, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Aprenda também, sim, a carregar pesos, mas aprenda a descansar em Deus. Aprenda a lançar sobre ele as suas preocupações. Não ande ansioso. Jesus diz, não andeis ansioso de coisa alguma. Difícil isso. Difícil. Às vezes a gente não dorme de tanta preocupação. Às vezes a gente tem noites insônias. Mas a gente precisa aprender a confiar mais no Pai, a depender mais e a descansar em Deus. Capacidade de reprodução. Um discípulo busca ativamente fazer outros discípulos, compartilhando a fé e capacitando outros a seguir a Cristo. Tá? Essas qualidades que eu falei aqui, elas formam o alicerce do discípulo cristão, ou do discipulado cristão. Tá? Refletindo a busca constante de crescimento espiritual e aplicação prática de ensinamento de Jesus na vida diária. Sobre essa questão da reprodução, depois eu vou lançar ali o material, que é o material para que a gente possa começar aulas de discipulado. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais de discipulado na prática, né? Hoje a gente está entendendo o que é o discipulado, a gente está entendendo biblicamente, a perspectiva bíblica do que é o discipulado, o que é ser um discípulo de Jesus, né? Até porque não tem como discipular os outros se eu mesmo não me tornar um discípulo, né? Aí virou outra falácia, tá? E aqui para a gente terminar, como o discipulado molda o caráter cristão e promove maturidade. Primeiro, nós experimentamos uma modelagem de Cristo, ou seja, a seguir, quando a gente segue de perto os ensinamentos e o exemplo de Cristo,
nós absorvemos, e guarde essa palavra aqui, ó, absorve os padrões morais e éticos que moldam seu próprio caráter na direção da santidade. Nós vamos sendo transformados. Eu sempre digo que a fé cristã ela não é uma fé moral e ética, né? Ela não é um moralismo, ela nos leva a uma vida ética, ela leva-nos a uma vida transformada, entendeu? Então, por quê? Porque nós estamos sendo modelados. Por quê? Por isso. Nós estamos nos tornando semelhantes a Jesus. Um outro aspecto é que a gente passa a ter um aprendizado contínuo. Então, o discipulado é um processo de aprendizado constante. Tá? A busca ativa por esse conhecimento bíblico e espiritualidade promove crescimento e maturidade ao longo do tempo. Não pense que isso vai acontecer do dia para a noite. Tá? A maturidade é um processo que leva tempo. O termo é maturidade, de maturar, de amadurecer. Mas desde o início da nossa caminhada, a gente deveria ter recebido isso, ou, melhor, desde o início da caminhada de uma pessoa, ela precisa receber essa consciência de caminhar para a maturidade. Tá? A gente ainda tem o hábito de receber as pessoas na igreja e mantê-las meio como espectadores. Isso é muito perigoso a longo prazo, principalmente quando a gente fala no processo de plantação. Né? Quando você está no processo de plantação, evangelismo e discipulado é as duas grandes premissas. Não tem mais nada, todas as outras coisas elas vêm em segundo plano. Mas pregação do Evangelho, pregação e ensino do Evangelho, discipulado, caminhada com pessoas, fundamental. Estruturas, organização, tem sua relevância, mas elas vêm depois, entendeu? Você estrutura o ministério depois que você alcançou pessoas. Você estrutura o ministério depois que você está caminhando com pessoas e aquelas pessoas elas caminham com você, entendeu? Essa coisa de você investir em estruturas, lógico, existe orçamento, é de suma importância, no projeto de uma plantação, no projeto do início de uma igreja. Mas a responsabilidade do plantador, do pastor, é com as pessoas, primeiramente com as pessoas. Antes de sermos gestores que administram a igreja, a instituição, nós somos pastores de pessoas. Até compartilhei um vídeo hoje sobre isso, sobre essa questão de visitar, de andar junto, de caminhar lado a lado, de entender pessoas. Sem isso, não há pastoreio, entendeu? Sem isso, não há caminhada cristã. E isso a gente precisa bater muito nessa tecla, porque a nossa geração de pastores e a que está surgindo não enxerga pastorado nesses termos, enxerga pastorado em gestão administrativa. Produzir um espaço grande, com música muito boa e com mensagens impactantes, nem que não sejam bíblicas. Entendeu? E a gente precisa reverter isso a todo custo. Você pode ter boa música? Pode, deve ter. Você pode ter um espaço, se você tem condições de ter um bom espaço. E a pregação bíblica, nem sempre ela será a pregação que vai fazer o cara ovacionar, aplaudir, mas ela precisa ser bíblica, ela precisa ser clara. Tudo aquilo que a gente já viu na aula de homilética, né? De comunicação, precisa comunicar de forma clara, mas precisa ter uma caminhada com pessoas. Se não há essa caminhada, se não há esse entrosamento, se não há essa convivência, as coisas tendem a se tornar muito perigosas e complicadas no futuro. E às vezes no futuro bem próximo, tá? Então, o discipulado também molda o nosso caráter porque nós começamos a desenvolver virtudes cristãs, né? O discipulado enfatiza o cultivo da virtude como amor, paciência, bondade, humildade, autodomínio, contribuindo para a formação de um caráter cristão sólido, né? Exatamente o fruto do Espírito. Uma transformação gradual, né? Através do discipulado a pessoa experimenta uma transformação gradual, gradativa, né? Passo a passo.
abandonando padrões de comportamentos que eram contrários aos princípios cristãos e adotando atitudes que refletem a Cristo. Desafios e correções fraternas, né? Dentro do contexto de uma comunidade de discípulos, há espaço para desafios construtivos e correções fraternas, tá? Isso contribui para o refinamento do nosso caráter e a superação das nossas fraquezas. Eu preciso ser mentoreado, você precisa ser mentoreado, eu preciso de alguém que fale para mim quando eu estou errando, onde eu estou errando, mas que fale em amor, que me mostre, que sente comigo e fale: olha, Jorge, essa atitude ou esse caminho que você está trilhando pode gerar isso no futuro, você pode estar se perdendo no meio disso. Nós precisamos de pessoas que façam isso com a gente e nós precisamos fazer isso com as outras pessoas, entendeu? Por quê? Em Tiago diz que se você consegue orientar o seu irmão e evitar que ele caia num buraco, num precipício, você salvou a alma dele. Você salvou a alma dele. Você salvou a alma dele da destruição. E aí tem uma implicação aquilo ali. Porque, como tudo nas escrituras, né? Quer dizer, se eu faço isso, eu salvei a alma do meu irmão, se eu perceber e não fizer, o que vai acontecer? Eu contribuí para que ele caísse no abismo. Por isso, em Tiago, que é uma das cartas que muitos detestam, mas ela é uma das mais práticas na fé cristã, ela fala o seguinte: pecado não é quebrar somente leis, transgredir. Ele fala: se você sabe que você pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Entendeu? Então, também um outro aspecto que o discipulado molda a nossa vida é o crescimento na oração e na comunhão. O discipulado ele incentiva a prática regular da oração e a comunhão com Deus. E esses aspectos fortalecem a nossa relação espiritual e contribuem para a nossa maturidade. Um outro ponto, o enfrentamento de desafios e adversidades. Tá? O discipulado ele nos prepara para enfrentar os desafios e as adversidades com uma perspectiva cristã, cultivando uma resiliência e uma confiança em Deus. Um outro aspecto é a aplicação prática da fé. Um discípulo é desafiado a aplicar os princípios da fé na vida cotidiana. Essa aplicação prática é essencial para o desenvolvimento do caráter cristão e também para que a gente possa alcançar a maturidade. Uma vida de serviço e generosidade. O discipulado inspira a vivermos esse estilo de vida, tá? Contribuindo para o crescimento da compaixão e empatia. E isso se torna um testemunho do reino de Deus na vida das pessoas. Quanto mais compaixão, quanto mais empatia, quanto mais eu me solidarizo com o outro, mais eu vou refletindo essa sociedade que Deus quer implantar, que Ele vai implantar, né? Que Ele vai implantar em um determinado momento, que é o reino de Deus. Então, nós já somos os sinais proféticos, nossas atitudes, quando nós agimos com bondade, com misericórdia, com justiça, nós já estamos profetizando, nós já somos uma proclamação profética do reino futuro que virá, da nova sociedade que virá. E a capacidade, né, o discipulado ele nos molda e molda o nosso caráter para que a gente possa desenvolver a capacidade de perdoar e de reconciliar. Aprendendo com o perdão de Cristo, o discípulo desenvolve a capacidade de perdoar e de buscar reconciliação, fortalecendo o caráter e promovendo as pazes nas relações. Nós nos tornamos pacificadores, essa é a palavra, né, que passa a nos definir. Então, ao integrar esses elementos na nossa vida, o discipulado ele se torna um caminho transformador, que vai moldando o nosso caráter e vai nos empurrando na direção da maturidade, refletindo cada vez mais a imagem de Cristo. Ok? Aqui eu vou encerrando essa aula. Como a gente está gravando online, eu quero agradecer a você que participou com a gente aqui nessa live, dessa aula do discipulado, sobre o discipulado cristão. Essa aqui é a primeira aula desse módulo, uma aula introdutória. E quero te convidar também, a partir de janeiro, para você integrar nosso time, integrar a nossa equipe de treinamento
Em janeiro nós vamos estar abrindo vagas, tanto para o presencial como para o online. E já agradeço a sua participação, que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até mais.